Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos dar sequência ao assunto sobre o anticristo, tá bom? Nós vamos trazer algumas curiosidades sobre o anticristo, ok? Algumas curiosidades que são bem interessantes e eu peço já que você assista esse vídeo na íntegra, você só vai ganhar. Vou aqui estar trazendo informações bem interessantes que acrescentará no seu conhecimento. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 17 e versículo 8 em diante. A besta que viste era e não é mais, porém logo vai subir do abismo e irá para a perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão cheios de assombro ao verem a besta que era e já não é, e que, no entanto, se fará presente, ou irá subir. Versículo 11. Vamos ver o que diz aqui. A besta que era e já não é, na verdade, é um oitavo rei, que é um dos 7, e ele vai para a perdição. Ok, queridos? Primeiro, quem será o anticristo? No vídeo passado nós falamos, e eu convido você a assistir o vídeo passado sobre o anticristo para você entender melhor o que eu vou falar. Não vou repetir muita coisa, Bom, mas apenas eu quero informar neste vídeo que quando o livro do Apocalipse foi escrito, havia uma lenda entre os cristãos de que o anticristo seria Nero ressuscitado. Uma variante dessa lenda dizia que o anticristo seria Nero, que não havia morrido, mas que havia fugido para as terras da Pártia ou dos Partas, e que voltaria com um exército parta e tomaria o Império Romano, incendiaria Roma e perseguiria a igreja, os cristãos, tal como de fato ele fez em sua vida. Nero, ele realmente incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, vindo a perseguir os cristãos, a igreja. Ok? Nesta oportunidade, nós vamos trazer algumas curiosidades. Eu vou lançar agora aqui o que está vindo em mente a mim. Eu assisti um certo debate de um calvinista contra um arminiano, e o calvinista, ele lançou esta pergunta que eu devo reconhecer que é bem capciosa e inteligente. Ora, o calvinista lançou para o arminiano esta pergunta aqui: se o homem tem livre escolha, o homem é dotado de livre arbítrio, a pergunta é: o anticristo, ele poderá escolher? Ele poderá escolher ser o que ele vai ser, o anticristo, ou não? Ou já está determinado por Deus que o anticristo será uma pessoa má, cruel? Então, a pergunta do calvinista foi essa: o anticristo, ele terá livre escolha? Ele poderá escolher ser bom ou ser mau? E visto que ele será levantado, Deus já o predestinou, Deus já reservou este homem do pecado para o futuro. Então a grande pergunta é: o anticristo, ele poderá escolher? Ele será o anticristo por livre escolha ou por um ato predestinador de Deus? E então, no debate, o arminiano, ele ficou sem terra nos pés, em outras palavras, ficou sem resposta. E eu confesso que eu vim estudando este assunto, e esta pergunta é bem intrigante, mas a Bíblia tem a resposta para ela. A Bíblia tem a resposta. Primeiro, respondendo aqui ao calvinista,
do jeito que ele quer ouvir. O anticristo, ele foi predestinado, ele será uma pessoa predestinada para o mal. E ele não poderá escolher diferente. Ele será aquilo que a profecia diz que ele vai ser, um homem ímpio, um homem mau, que lutará contra os santos, que perseguirá a igreja, que se assentará no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, e profanará o templo de Deus. O anticristo, ele perseguirá os santos do Altíssimo. Tudo isso a profecia fala, e isso se cumprirá sobre o anticristo. Porém, eu quero fazer um acréscimo aqui, que o nosso irmão calvinista não atentou. E muitos arminianos, por que não dizer muitos estudantes da Bíblia, eles não atentam para esta explicação. Você sabe por que o anticristo não poderá escolher entre o bem e o mal, mas será mau e não poderá fazer nada? Primeiro, meus irmãos, o anticristo será alguém que já existiu na história. Isso eu já falei no outro vídeo anterior, assista mais detalhes lá. O anticristo, ele será alguém que já teve uma existência aqui na Terra. Da sua primeira existência, eu quero dizer quem foi essa pessoa. O anticristo que virá, eu vou dizer para vocês quem foi ele no passado. O anticristo, de acordo com o autor do Apocalipse, o anticristo ele foi o imperador Nero. E aqui é onde nós vamos começar a analisar um pouco mais os versículos que lemos. O Apocalipse ele apresenta uma lista de 7 reis, 7 imperadores de Roma. Há quem interprete esses 7 como sendo somente 7, e há quem entenda que o número 7 representa toda a sucessão ou a linhagem de imperadores, desde Augusto até o anticristo que há de se levantar. Ok? Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero lhes dizer é que ou o número 7 reis, quer seja literal, ou o número 7 seja representativo, para representar toda a lista de imperadores romanos, eu quero lhe dizer que os reis ali, eles são reis romanos, são imperadores romanos. A outra observação que tem que ser feita é que o anticristo ele será o 8º rei. Foi apresentado 7. O anticristo será o 8º rei. Mas observem que ele será, ao mesmo tempo que o anticristo será o 8º rei, ele também será do grupo dos 7. É isso que aqui a Bíblia está dizendo. A besta, 17:8, a besta que viste era, ou seja, existiu, e não é, ou seja, não existia no tempo que o escritor estava escrevendo, não é mais. Porém, logo vai subir do abismo, ou seja, voltará à existência. Com isso aqui, o autor está claramente dizendo que o anticristo é alguém que no tempo que ele estava escrevendo já tinha existido. Naquele momento não estava existindo, mas que voltaria a subir do abismo. E por que voltaria a subir do abismo? Porque no momento que o autor estava escrevendo, o anticristo ele se encontrava no abismo. Logo vai subir do abismo e irá para a perdição. Versículo 11. A besta que era, em outras versões que viste, era e já não é. Na verdade é um 8º rei. Olha o que eu disse, é um 8º rei, que é um dos 7. A tradução aqui diz claramente que é um dos 7. Este 8º rei, ele não é simplesmente do grupo dos 7, mas ele é um dos 7. O autor deixa bem claro. Atentemos bem. O anticristo ele não é
simplesmente do grupo dos 7 imperadores, mas ele é um dos 7 imperadores que já existiram. O que diz? Que é um dos 7 e ele, o anticristo, vai para a perdição. Então, queridos, respondendo aqui o calvinista, o anticristo no futuro ele não terá livre-arbítrio, mas no passado o anticristo, quando ele existiu na pessoa de Nero, ele teve livre-arbítrio. Todos os homens, quando vêm aqui no mundo, eles têm o poder, o direito de escolher entre o bem e o mal. Então, Nero, ele teve contato com o cristianismo, com os cristãos. Ele ouviu a palavra de Deus. Em algum momento, ele foi evangelizado. E ele teve a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. De sorte que o imperador Nero, que no futuro será o anticristo, ele ressuscitará para cumprir a profecia do anticristo. Esse homem, no futuro, ele não poderá escolher, porque a sua escolha ele já fez no passado. E é por isso que ele foi enviado para o Hades, para o abismo, lugar da sua sentença temporária. Eu quero aproveitar aqui também e dizer para os senhores que o imperador Nero, a sua alma, o seu espírito, ele se encontra agora em tormentos no Hades. Como professor, exatamente. Eu quero ler para você a parábola do rico e do Lázaro, para nós vermos se isso é ou não é assim. Vamos lá. Aquilo que a parábola diz sobre o rico é válido para todos os ímpios, ok, queridos? Lucas capítulo 16. Vamos ver o que diz aqui. No inferno, que no grego é no Hades, eu vou ler do começo. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, no grego Hades, estando em tormento, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e ordena a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o envies à casa de meu pai. Veja que o rico em tormento ele tinha consciência. Aqueles que dizem que a alma dorme, que o homem está inerte, eles estão te enganando. Esta narrativa aqui do rico e do Lázaro mostra claramente que o homem, depois de morto, tem consciência, inclusive, dos seus familiares. Porque tem 5 irmãos, o espírito do homem rico, a alma do homem rico, aqui no Hades, tinha tanta consciência que falou isso, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. Então veja que o ímpio, assim que ele morre, a sua alma parte para o mundo dos mortos, para o Sheol ou Hades. Ou se você preferir a palavra abismo, de onde a besta é vista a emergir no futuro e onde ela se encontra. Então, o Hades é um lugar onde existe consciência. O Hades é um lugar que para os ímpios é um lugar de tormento. Para os ímpios, o Hades é um lugar de tormento. Então, o imperador Nero, que o autor está dizendo do Apocalipse é que o imperador Nero, no momento, ele se encontra preso no Hades, no abismo. E pegando outras informações como esta de Lucas, ele não só está preso no Hades, mas ele já sofre tormentos. Ele já é atormentado, o imperador Nero. Ok? Prossigamos a leitura. Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão. Se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Mas Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui, meus irmãos, nesta narrativa, aqueles que defendem o sono da alma, o aniquilacionismo, dizem que o homem está morto. Eles dizem que nós não temos aqui uma descrição literal das almas ou dos espíritos mortos no Hades, conversando e falando. Mas eles dizem isso porque eles não acreditam na imortalidade da alma. Mas a verdade é que a Bíblia é muito clara nesta narrativa e em outras em dizer que o homem ele tem consciência após a morte. Aqui está mostrando. E o anticristo, no momento que é o imperador Nero, na visão do autor do Apocalipse, o anticristo é o imperador Nero. E naquele momento que João escreveu o Apocalipse, Nero estava morto. Ok, queridos? Estava no Hades. Estava no Hades, numa prisão temporária. O Hades é uma prisão temporária que entregará os seus mortos. No juízo final, o Hades devolverá todos os seus mortos e serão julgados e lançados no lago de fogo. Como professor, exatamente. Eu vou mostrar aqui para você. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos lá o que diz aqui. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vou ler aqui do versículo 13. Apocalipse 20, 13. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras, os mortos. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, como eu disse, o Hades é uma prisão temporária que no juízo final os ímpios serão tirados do Hades e julgados e definitivamente lançados no lago de fogo, e ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. É isso o que a Bíblia diz. A Bíblia em nenhum momento mostra que a alma será aniquilada depois do julgamento final, depois da ressurreição. Em nenhum lugar. Voltemos aqui à questão do anticristo. Ok, queridos? Sobre o anticristo ainda, que ele está em tormento, eu quero ler para os senhores em 1 Pedro, ou 2 Pedro. Olha o que nos diz aqui. Assim sabe o Senhor livrar da tentação, 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios para o dia de juízo, para serem castigados. É interessante o que diz aqui outras traduções que eu quero ler para os senhores, que está mais de acordo com o original grego. O que diz aqui? Segunda Pedro 2,9. Vou ler aqui em outra versão. Certamente o Senhor sabe livrar das tentações os piedosos e reservar os ímpios para o juízo, para que sejam punidos. No original grego, tá bom? A tradução ela pode ser feita também dessa forma, como outras versões dizem. O Senhor sabe livrar da tentação aos piedosos e reservar os ímpios sob castigo para o dia do juízo. Ora, o Dr. Russell Norman Champlin, comentando o versículo de 2 Pedro 2,9, ele diz que realmente ele está se dizendo que os ímpios, eles já estão reservados sob castigo no Hades, aguardando o dia da sentença final, no dia do juízo final. E é esse o pensamento de 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9 está dizendo que os ímpios eles já se encontram debaixo de pena de castigo no Hades. E isso confere com a narrativa de Lucas, capítulo 16, que o ímpio ele não só estava consciente no Hades, mas já estava sofrendo tormentos. E o que acontece com aqueles ímpios está acontecendo agora com o imperador Nero,
que no futuro será o anticristo, ok, queridos? E é interessante aqui que, olha o que diz aqui mais sobre Nero, sobre o anticristo, capítulo 17, vamos ler mais uma vez. A besta que viste era, ou seja, existiu e já não existe quando o autor estava escrevendo, e está para subir do abismo e irá para a perdição. Essa palavra a perdição, no grego aqui nós temos, eu vou ver bem aqui no original grego aqui, apoleian, que vem de apoleia. Por sua vez, esta palavra é originada de uma outra palavra, apólime. Apólime geralmente é traduzido por perdição, por destruição e até por condenação. Mas veja que apólime, e no caso aqui, apoleian, não significa aniquilamento. Aqui o sentido é, e se caminhará para a destruição, que no grego é apoleian. Essa destruição aqui não é o aniquilamento do anticristo no lago de fogo. E eu vou lhes provar isso. Essa destruição aqui aponta exatamente para o juízo do lago de fogo. E a palavra ela pode ser traduzida muito perfeitamente assim, ó. A besta que viste era, e já não é, e está para subir do abismo e irá para a perdição, que de fato aqui não diz destruição, e sim perdição nessa versão aqui. E esta perdição é uma referência ao lago de fogo. E diz o Apocalipse que, primeiro eu quero esclarecer uma coisa para vocês, todos os homens quando morrem, você viu ali na parábola do rico de Lázaro, todos os homens quando morrem, a sua alma se encaminha para o Hades, que é o lugar temporário até chegar o dia do juízo final, as almas de todos ficam depositadas no Hades. Mas a prova é que o anticristo já está no Hades agora, Nero já está no Hades, sofrendo certas penalidades, mas que ele será liberado de lá no futuro para cumprir a profecia do anticristo, e ele será o anticristo vindouro. A maior prova é que o anticristo, ou Nero, já se encontra no Hades, que na volta de Cristo ele não será como os outros homens mortos e lançados no Hades. Você quer ver? Apocalipse capítulo 19. E a besta foi presa, 19:20, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, ou do anticristo, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, vivos, no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui está escrito que a besta e o falso profeta serão lançados vivos. Quando da vinda de Cristo, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E veja que o lago de fogo, ele não é o mesmo Hades. Como eu já falei, a Bíblia mostra, o lago de fogo é a sentença final dos ímpios. É o lugar de tormento eternamente para os ímpios, enquanto que o Hades é um lugar de tormento temporário, é uma prisão temporária. E por que o anticristo e o falso profeta não serão lançados no Hades quando da vinda de Cristo, como todos os homens são lançados? Porque eles já tiveram uma vida aqui no passado, diga-se bem, o anticristo, pelo menos está claro isso sobre o anticristo. A besta, o anticristo, ele já teve uma vida aqui nesta terra e ele já foi julgado, conforme diz Hebreus 7, 27. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está decretado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Então o anticristo, ele, ou o imperador Nero, ele morreu, ele foi sentenciado, ele foi julgado, já está condenado. Ok? Já está condenado sob uma condenação, não tem mais remédio para ele. E é por isso que a sua sorte não vai mudar por ele ressuscitar. Nero, ele há de subir dentre os mortos, conforme diz Apocalipse, capítulo 17, versículos 8, 11.
ele há de subir do abismo, mas irá para a perdição. E esta perdição é o lago de fogo, conforme nós lemos aqui. Ó. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, meus irmãos, e a maior prova de que a perdição aqui não significa um lugar de aniquilamento é que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Mas veja que 1000 anos depois, eles ainda se encontram lá bem conscientes e sofrendo. Você quer ver a prova? Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. O diabo que as enganava, no caso das nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, quando chegar o momento do grande dragão, Satanás, ser lançado no lago de fogo, isso vai acontecer após o milênio. Ele lá, Satanás, ele já vai encontrar dois, a besta e o falso profeta. E a besta e o falso profeta já se encontram em tormentos lá no lago de fogo por no mínimo 1000 anos, porque eles foram lançados, ou eles serão lançados na volta de Cristo para reinar por 1000 anos. E Satanás só será lançado no lago de fogo depois dos 1000 anos. Então veja que o lago de fogo não é um lugar de aniquilamento da alma. Se o lago de fogo fosse um lugar de aniquilamento, você pode ter certeza que a besta e o falso profeta teriam sido aniquilados, mas não. Passou-se 1000 anos e a besta e o falso profeta ainda estavam sendo atormentados. E diz a palavra de Deus, é a palavra de Deus, que eles serão atormentados para todo o sempre. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo para nós, tá bom? O que a Bíblia está dizendo para nós. Essas especulações que dizem que o anticristo é o Papa, isso não tem fundamento. Veja que o Papa, o papado, historicamente falando, o papado só veio a surgir no 5º século, enquanto que o livro do Apocalipse foi escrito no final do 1º século, 400 anos antes. Não existia ainda papado. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, Roma ainda não era a sede do cristianismo. Roma não dominava todas as outras igrejas. Ao contrário, quando o livro do Apocalipse foi escrito, há indícios, e acredita-se nisso, e a tradição diz, que quando o livro do Apocalipse foi escrito, o imperador reinante era Domitiano, e ele estava perseguindo a igreja. Então não existia ainda a igreja católica, conforme nós temos hoje, não existia a igreja católica romana, porque vejam que esta nomenclatura, Igreja Católica Apostólica Romana, por quê? Igreja Católica quer dizer Igreja Universal, Apostólica, porque tem fundamento nos apóstolos, Romana, porque sua sede é em Roma. E é aqui onde nós vamos fazer essa observação. Nessa época, quando o livro do Apocalipse foi escrito, a Igreja Católica ela não tinha, vamos dizer, sobrenome de Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque Roma ainda não era a sede do cristianismo quando o livro do Apocalipse foi escrito. Ao contrário, Roma estava perseguindo a igreja que se encontrava exatamente em Roma. Ok, queridos? Então, a profecia do anticristo ela não aponta para o papado. Já identificaram o Papa com João Paulo II. Na época, eu lembro, ele morreu e muitos estavam acreditando que ele ia ressuscitar. Outros diziam que o Papa era João Bento XVI, o teólogo Ratzinger, que também já faleceu. Então você vê que sempre há essas especulações, essa tendência de identificar o anticristo com alguma autoridade do presente. Mas na verdade o anticristo, ele jamais, até aqui,
nenhum papa cumpriu a profecia do anticristo. E de fato o livro do Apocalipse ele não associa o anticristo com o papa ou com o papado. O livro do Apocalipse ele associa o anticristo com Nero. Na verdade, a antiga tradição cristã, como eu já falei no primeiro vídeo, a antiga tradição cristã dizia que Nero, ele será o anticristo, quer por meio de uma ressurreição dentre os mortos, quer por meio de um reaparecimento. Mas as antigas tradições cristãs, elas associavam o anticristo com a pessoa de Nero. E o livro do Apocalipse, ele faz essa associação, queridos. Então, eu vou fechar aqui este vídeo, só aqui fechando com a resposta ao calvinista, que os calvinistas eles pensam que arrebentaram com esta pergunta. O anticristo ele terá o poder de escolher? Ele poderá fazer diferente? Nós respondemos não. Aí o calvinista acha que ganhou, não ganhou. E por que o anticristo não poderá fazer diferente? Porque ele já teve a oportunidade de fazer diferente quando ele existiu no passado, na pessoa de Nero. Ele teve a oportunidade. Como ele escolheu fazer o mal, ele está sentenciado agora no Hades, no Sheol. E ele subirá do Hades, diz o Apocalipse. O anticristo, a besta, ele subirá do Hades. Mas irá para a perdição, irá sentenciado. Outra coisa, esse termo besta, ele foi também aplicado a Nero. O anticristo, ele foi chamado de besta, que no grego é terion. Terion. Por que o anticristo foi considerado como terion, como uma besta? Ora, a besta em questão ali, no grego terion, é uma besta sanguinária, como se ele estivesse vendo aqui um leão. É um animal sanguinário, não é qualquer animal. A besta ela foi descrita como um animal sanguinário perigoso, e não como um zoé, simplesmente um ser vivo, não. A besta ela não será apenas um ser vivo, mas um ser animalesco, um animal sem misericórdia, ok, queridos? Então é isso que a Bíblia Sagrada tem a dizer para nós sobre o anticristo. Outra coisa que vocês precisam saber, o anticristo ele será um romano. Como já falei, o anticristo ele será um dos 7 Césares de Roma, ele será o 8º rei e é dos 7, conforme diz o Apocalipse. Eu quero ler mais uma vez aqui para os senhores. O que diz aqui? Versículo... vou ler os versículos 8 em diante, 17 e 8. A besta que vier e já não é, e está para subir do abismo e irá para a perdição. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A mulher aqui é a Roma, capital do império na época romano. São também 7 reis, 5 já caíram, um está vivo, e o outro ainda virá. E quando vier, convém que permaneça por um pouco de tempo. Versículo 11. A besta que era e não é, esta é também, grave bem, também o 8º rei, e é dos 7 e vai para a perdição. Ora, quando o autor está dizendo a besta é também o 8º rei, ele está dizendo que o 8º rei é um dos 7 que existiram. É um dos 7, ele diz claramente, vai para a perdição. Então não sou eu, mas é o autor sagrado que está dizendo que o anticristo ele já teve uma existência na terra. Agora, no momento, ele se encontra no Hades, mas ele subirá do Hades ou do abismo e se encaminhará para a perdição, para o lago de fogo. A perdição ali não é uma referência ao seu aniquilamento, à destruição total, mas a palavra perdição ali refere-se à condenação que o anticristo terá. Ele será lançado no lago de fogo, vivo, ele e o falso profeta. Ok, querido? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, meu irmão. Compartilhe este vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, me ajude, ok? Me ajude a divulgar o trabalho, a palavra de Deus. Comente, isso ajuda no crescimento do canal. Compartilhe este vídeo para outros amigos, peça aos seus amigos para se inscreverem.
É um pedido que eu estou fazendo para você. Tanto faz você que é inscrito como não inscrito no canal. Eu estou te pedindo, compartilhe este trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.